Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos ao Instagram Mulheres de Fé. Finalmente começamos. Desculpa aí toda a expectativa que foi criada, né, todo o mistério. Finalmente, né, o Senhor aqui está permitindo que comece agora a partir desse mês de março, né? Pensei que fosse ser antes, sim, mas aconteceu tanta coisa, né, que eu vou contando, vou contando. Mas inicialmente eu vou dizer para você, seja muito bem-vindo, né? Você que chegou até aqui, você que está aqui junto comigo, que aceitou meu convite, né? Se sentiu tocado de alguma maneira de acompanhar algo que eu tenha para dizer, eu digo para você que o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida e na minha também. Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Com certeza essa não seria a minha opção. Eu preferia o esconderijo, ficar quietinha, né? Não esconderijo, mas não ficar em evidência, não aparecer numa rede social, fazendo isso aqui, né? Eu preferia ficar mais quietinha no meu canto. Mas o Senhor, Ele me chamou para isso, né? Não foi eu que escolhi. Se eu pudesse ter fugido, fugiria. Com certeza eu ia fugir. Mas não dá para dizer não pro Senhor, né? Porque Ele não deixa. E Ele fica falando, né? Vai batendo naquela mesma tecla, vai trabalhando, vai permitindo, vai fazendo coisas na nossa vida que se a gente não for, a gente não fica em paz. Você não fica sossego. Você sabe que Ele está te chamando para aquilo. E para mim, não estar no centro da vontade de Deus é nulo. Eu jamais quero estar nessa posição novamente. Se estive em algum momento da minha vida, hoje em dia essa possibilidade é nula. Eu não quero viver isso jamais. Então, assim, para começar, vou contar aos poucos, né, o que é esse canal, esse Instagram aqui, Mulheres de Fé, como que foi que aconteceu, né, para mim desde o início, né? Poderia já falar tudo de uma vez? Poderia, mas vai ter graça? Não vai. Prefiro continuar ainda o mistério, continuar contando aos poucos, pra vocês acompanhar, quase como se fosse uma novela. Vocês já não viram novela, acompanharam? Então, vocês assistem série, né, fica maratonando série? Então, só que eu vou devagar, tá? Porque eu não consigo contar tudo. Se eu contar tudo de uma vez, vai ficar muito cansativo mesmo, que é uma hora só. Eu vou passar de 3 horas, eu acho que eu vou ficar 24 horas aqui falando. Vocês vão ir dormir, eu vou estar aqui falando. Eu preciso, gente, é outra live, não é aquela mesma, gente, não é possível, porque não vai acabar. Então eu vou devagar. Gente, ó, vocês tenham paciência, por favor. Eu vou pegar o jeito, vou tentar falar de um jeito melhor. Vou aprender a fazer isso aqui, porque eu não sei, né? Então, vamos lá. Para começar, né? Bom, até chegar esse dia aqui foi um longo processo, né? O que eu posso compartilhar mais com vocês é dos últimos 3 anos, né? Que o Senhor vem tratando, vem fazendo muita coisa na minha vida. Olhando minhas anotações aqui, porque eu mesma não entendo a minha letra, né? Eu faço uma anotação e eu não coisa, para eu poder fazer, eu tenho que escrever no computador, que aquela letra eu entendo, a minha eu não entendo não. E olha que tem 2 dias que eu escrevi, né? Porque, você esqueceu? Não esqueci não, é porque eu tenho que decifrar mesmo o que eu li, o que eu escrevi, tá? Foi um longo processo, né? Até chegar aqui, para poder compartilhar com vocês isso, foi um longo processo. E a gente gosta, né, de ter o controle da nossa vida. A gente fala que a gente quer se planejar, mas na verdade não é se planejar. A gente quer controlar. A gente gosta de controlar as coisas que a gente vai viver, o tempo. Vou programar uma viagem, vou programar isso aqui, isso aqui. E aí quando a gente vê que não está no nosso controle determinadas coisas, a gente não sabe o que fazer. A gente se frustra e a gente fica perdido. Simplesmente perdido. Por quê? Porque você não vai controlar isso. Você pensa que as coisas são de uma forma e elas não são. E não é você que decide. E aí? O que você vai fazer? Você vai entregar o controle para o Senhor
né, você finalmente entrega para o Senhor e fala: Senhor, eu não posso mais. Se o Senhor não fizer algo, eu não posso. Eu não tenho mais para onde rir, Eu tenho mais para onde ir, para onde correr. Então, nesse momento que a gente não tem mais o controle, que a gente admite as nossas limitações, a gente entrega para o Senhor, e aí Ele assume verdadeiramente o controle, e aí Ele começa a transformar a nossa vida de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Não somos nós que determinamos mais nada, e sim o Senhor, né? E eu cheguei num ponto aí da minha vida que eu não podia controlar mais nada, e que se o Senhor realmente não assumisse, eu não sei o que seria, entendeu? Eu não entendia. Desmoronar, cair, não, porque eu tenho raízes muito profundas, mas eu fiquei perdida. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Que na verdade não era porque eu não estava entendendo, mas porque eu não estava me lembrando das coisas que Ele tinha falado comigo, eu não estava me lembrando, e então para mim parecia uma surpresa, porque não fazia sentido eu estar vivendo algumas coisas, sendo que o Senhor já tinha dado tanto livramento, já tinha feito tantos milagres, tantas coisas na minha vida. Não fazia mais sentido aquela tsunami gigantesca que estava por vir. E no início de 2019, foi janeiro de 2019, eu tive uma visão. Eu vi uma cadeira, que é a arte dessa ministração, né? Eu vi uma cadeira, e aí Jesus nesse quarto. Inclusive, eu estou fazendo essa live aqui, né? Gravando esse vídeo hoje aqui, porque exatamente aqui que eu tenho a maioria dessas visões que eu vou falar pra vocês, que acontece, que Deus fala comigo, é bem aqui. Sentada nessa cama, vivendo muita coisa aqui, né? Já outros lugares, outros cômodos na igreja, orando em outros lugares, com certeza. Mas para poder falar pra você que a maioria dos lugares aonde Deus fala comigo é exatamente aqui. É nesse lugar aqui. E aí eu estava aqui, né? Mas aí um pouquinho aqui mais à frente. E aí Ele chega aqui no meu quarto e pega uma cadeira, né? Como essa aí da arte, e fica pertinho dela e fala comigo: Miriam, senta aqui. Senta aqui porque eu quero falar com você. Eu preciso que você se sente e eu preciso que você aprenda algumas coisas. Aí eu vi aquela cena e eu sabia que era Ele, eu sabia que aquela cadeira ali significava que eu ia precisar alguma coisa difícil. Se eu ia ter que aprender, eu ia ter que viver algum processo muito difícil. E aí, quando eu tive essa visão, né, eu fui até em sonho, né? Algumas são acordadas, mas só que essa foi em sonho. Aí, a hora que eu acordei, eu falei com algumas pessoas, eu tive essa visão aqui em sonho, e muito difícil eu ver uma coisa que não vai acontecer. É muito difícil, para não dizer impossível, porque ou não é o momento, ou eu entendi alguma coisa errada, eu tive algum discernimento errado de alguma situação, ou alguma pessoa ali que não é aquela, e o Senhor usou aquela pessoa para representar uma outra situação para mim. Não sendo isso, né, sempre acontece, mas assim, eu posso fazer alguns equívocos, né, não entender alguma determinada coisa, mas normalmente acontece. Normalmente não, sempre acontece. Só quando acontece diferente foi porque usou pessoas diferentes para representar. É isso que acontece. E aí, a hora que eu acordei e falei assim: tô tentando acelerar um pouquinho aqui, senão vocês não vão aguentar, não. Aí eu vi isso, né? Aí eu acordei e falei: olha, eu tive essa visão e eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se é nessa tal área aqui da minha vida, mas eu acho muito difícil, porque eu já venci tantas coisas, não é possível que será isso aqui. E isso aqui não é. Falei: mas então será que alguém vai morrer? Porque o nível do que Deus estava me chamando para sentar, eu sei que é uma coisa muito séria. Aí eu lembro de algumas pessoas que falam: ih,
falei, nossa Deus, pelo que eu tô percebendo, realmente a coisa é séria. Então, nosso Pai, se segura. Eu falei, nossa, eu não tenho o que fazer. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Eu fui, orei, eu pedi, falei, Senhor, me livra disso, seja lá o que for. Eu não sei o que é, se alguém vai morrer, vai acontecer alguma coisa aqui na minha família. Eu não acredito que seja, porque não faz o menor sentido. Eu não vou entender nada. Agora, será que alguém vai morrer? Vai ser minha mãe vai morrer, minha irmã, meu pai, sei lá. Vai morrer alguém aqui dentro da minha casa. Eu fiquei pensando seriamente o que seria essa visão. E aí foi passando um tempo, né? E eu sempre tive visões vendo uma tsunami, muitos anos atrás, muito mesmo. É uma tsunami, só que eu não sabia, né, o que ela significava, mas eu sabia que era uma coisa muito devastadora. E eu vi muitas vezes isso, né? Muitas vezes. Só não fazia sentido porque eu não sabia do que estava falando. E aí eu tive essa visão, sabia no início de 2019 que aconteceria alguma coisa, mas eu orei com todas as minhas forças. Falei, Senhor, se o Senhor está me mostrando, talvez, ou de duas uma, ou o Senhor está me mostrando porque o Senhor vai me livrar, ou o Senhor está me preparando. O Senhor está me preparando. E aí, passou e foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando foi maio, aconteceu, né, aquela tsunami violentíssima, né, obviamente, não preciso nem dizer, mas veio isso tudo. E aí eu falei, meu Deus, obviamente não me lembrei, né, dessa visão, né, depois de tudo que eu me lembro do que o Senhor falou. E aí, obviamente também o Senhor já tinha me dito muitas outras vezes sobre isso, exatamente do jeito que aconteceu, o Senhor mostrou direitinho, tá? Mas passou aí o tempo e veio essa tsunami violenta e devastou uma grande parte ali de uma área da minha vida, naquele momento. E aí eu falei, Senhor, eu não entendi. Eu não estou entendendo. Eu não entendi o que aconteceu. Eu estava vivendo um tempo de milagres, de reconstrução, de coisas, de ministério também, de muita coisa, e de repente some. Eu não compreendo, eu não entendi. E aí fiz muitas perguntas, né, para o Senhor. Falei, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu faça algum propósito? O Senhor quer reconstruir coisas? O que o Senhor quer? E aí ele falou muito claramente comigo, não, acabou, isso aí acabou. E aí eu falei, é isso mesmo? Eu falei, gente, eu estou chocada. Eu falei, então, o Senhor não deseja que eu lute, que eu ore, isso não acabou, é isso mesmo? É isso mesmo, isso morreu, isso aqui acabou. E aí ele foi assim, falou, não friamente não, mas assim, muito firmemente, não, Miriam, é fim, isso aí acabou. Eu não entendi, né, logo de cara assim, não entendi mesmo, porque não me lembrava de tantas outras coisas que o Senhor já tinha ministrado, já tinha falado comigo. E foi vivendo aquele processo ali, e que foi muito curto. Ele foi muito curto. Desde a hora, digamos, que a tsunami foi chegando, que eu nem sabia que tsunami exatamente era. Eu vi a onda ali, mas eu não sabia exatamente do que se tratava, né? E aí, a hora que ela veio, me perdi um pouquinho. Eu não sabia exatamente do que se tratava e nem ao menos me lembrava do que ainda eu iria me lembrar das coisas que Deus já tinha falado. E aí foi passando aí um tempo, né, desde que chegou essa tsunami, mais aí uns 20 dias, um mês mais ou menos, né?
foi um tempo de muita dor, de muito sofrimento, por não estar entendendo o que está acontecendo, né? Você fica completamente perdido, você fica totalmente perdido. E aí foi um tempo de muita dor e muito sofrimento. Eu acho que só quem realmente vive é que pode saber. Quem não viveu, não adianta, jamais saberá, jamais, nunca saberá. Inclusive, né, a gente julga muito pessoas que vivem algumas dificuldades, algumas tempestades na vida. A gente julga algumas atitudes, alguns comportamentos, coisas que acontecem muito assim erradamente, porque você não faz ideia. Se você estiver no lugar, né, da pessoa, você sabe muito bem por que ela age de determinada forma. Como você julgar alguns comportamentos de alguém que está no lugar onde você nunca esteve, entendeu? Então, assim, e o Senhor me permitiu viver muitas coisas, né, nesses últimos 6 anos, coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, e o Senhor me fez viver, me permitiu viver, para que eu aprendesse muita coisa, e que para hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês que é possível vencer, que é possível sobreviver após um tsunami, um terremoto. Ainda existe vida. É possível, o Senhor pode fazer reviver qualquer coisa. E às vezes você pensa que o que vai viver é uma coisa, e às vezes o Senhor quer trazer vida para você mesmo, para a sua vida. E foi isso que o Senhor fez em mim. Ele me fez viver, Ele trouxe vida para mim de novo, dentre outras coisas que eu quero contar com calma. Vai ter tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Inicialmente, agora sim, eu estou compartilhando isso, eu obviamente não vou ficar falando sobre isso durante todo o tempo, mas inicialmente eu estou dividindo mesmo com vocês isso, essa parte da minha história. Não profundamente, mas de uma forma que eu creio que vocês vão conseguir entender, né, o que eu estou falando. Continuando, durante essa primeira ministração, esse primeiro mês agora, eu vou compartilhar com vocês muitas visões, muitas coisas que o Senhor ministrou em mim, e em algum momento eu acho que você vai se perguntar uma coisa que eu já vou te responder de uma vez. A gente vê muitas coisas que o Senhor Ele nos mostra, né? Eu ou você, né, qualquer pessoa, ou o Senhor vai usar alguém para revelar, ou vai ser um sonho, ou você vai ter uma visão, através da palavra, você lendo, você orando, de alguma forma o Senhor Ele vai falar com você. E aí você vai se perguntar, Deus sempre te mostrou tanta coisa, porque sempre que eu vim contar alguma coisa, eu vou falar, eu tive uma visão, eu vi isso, só um minutinho, eu vi isso e Deus falou isso. Eu falei, nossa, mas se Deus te mostra tanta coisa, Deus não te mostrou isso, não? Claro que mostrou. Ele me mostrou isso de forma muito clara. Só que eu vi essa tsunami inteira, essa tempestade, essa loucura toda, eu vi isso tudo, com riqueza de muitos detalhes. Exatamente como tudo aconteceu. O que acontece? Quando a gente não quer enxergar alguma coisa, aí a gente tem uma visão, tem um aviso. Aí a gente pensa que o Senhor está nos livrando, ao invés de nos alertando para que a gente se prepare de alguma forma, porque está vindo, é inevitável, e a gente precisa se preparar, porque às vezes uma visão ela vai vir para isso, ou ela vai ser para, vai acontecer, se você não fizer isso, você precisa fazer isso, isso, isso. Tá, não depende de mim, eu não posso evitar. Então, por que eu estou vendo isso? Para que você se prepare. Para que você se prepare, para que você se fortaleça, porque está vindo. Eu estou te avisando por isso. Ok, eu não tinha discernimento. Eu não sabia do que ele estava falando, não sabia do que ele estava falando. E ainda, desde sempre que eu ouvia um alerta do Senhor para a minha vida, né, para que eu evitasse de fazer qualquer coisa, eu sempre entendi como se
como se ele estivesse me dizendo que ele estava me livrando daquilo, entendeu? Porque eu já tinha tomado uma decisão de viver determinada coisa, e aí eu ficava procurando uma resposta no Senhor para validar uma coisa que eu já quisesse. Para explicar melhor, eu acho que poderia dizer assim: é como se você tivesse um dinheiro para você investir na construção de uma casa. Aí você tem aquele dinheiro, olha, é muito dinheiro, você suou muito por ele, você trabalhou muito por isso aqui, e aí chegou o momento agora de você construir uma casa. Eu tenho um lugar, né, como se o Senhor falasse comigo assim, eu tenho um lugar para você construir a sua casa, onde você vai fazer uma edificação, num lugar que é uma terra preparada para isso, que tem fundamentos e que pode vir tempestade, pode vir o que for, essa casa ela não vai cair. E eu tenho isso aqui para você. E aí é como se eu chegasse pro Senhor e falasse assim: olha, Senhor, eu gosto de praia. Tem mais a ver comigo uma praia, tem tudo a ver com a minha vida, tem a ver com o meu chamado, tem a ver com o ministério, com coisas que eu sei que o Senhor tem para mim. Eu acho que tem tudo a ver. E a gente cria um padrão para aquilo que a gente quer, né? Você vai fazer uma cartinha para Deus, eu quero uma coisa assim, uma casa assim, eu quero isso aqui, eu vou ter isso aqui, tá. E aí você cria um padrão que muitas das vezes ele é até inatingível, de tanto que você exige, né? Você exige tanta coisa que às vezes nem você tem tanto para dar naquele padrão que você quer, né? Mas você quer uma coisa muito perfeita, você não tem tudo aquilo para oferecer. Mas às vezes o seu padrão é altíssimo. O seu padrão é altíssimo para receber, mas você não tem esse padrão enorme todo para você doar. Essa que é a verdade. E aí eu exigi um padrão muito alto que eu realmente não tinha nem tudo aquilo para oferecer. Porém, eu recebi tudo aquilo. Eu encontrei algo que se encaixasse no que o meu coração estava buscando. Está escrito em Jeremias, versículo 17, capítulo 17, o versículo 9. E enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias, ele fala que o coração do homem ele é enganoso. E o nosso coração, ele vai montando uma rede de coisas ali que a gente acredita que seja o que nós precisamos. E aí, dentro do que eu pensava, que eu precisava, que tinha a ver com o que o Senhor tinha para mim, eu escolhi construir a minha casa num lugar onde eu achava legal, onde tinha coisas que eu admirava e que eu achava realmente importante, que eu achava importante, que eu achava que precisava. Uma coisa é você achar que é o que você precisa, uma coisa é Deus saber o que você de fato precisa. E naquele momento eu escolhi o quê? Senhor, eu prefiro uma casa na praia. Porque eu na verdade não prefiro não, eu só estou usando para explicar para vocês, né? Estou usando de uma metáfora. E aí é como se eu falasse assim, eu prefiro praia porque acho legal, gosto da areia. Como se eu falasse isso para Deus, eu prefiro, mas morar na praia também na época de férias, no verão, tá lotado de gente nos mercados. Não, mas não importa. Eu queria tanto aquela casa na praia, que não me importava as coisas ruins que poderia ter. Me importava a minha obsessão. E aí é como se o Senhor falasse para mim: Miriam, eu vou te alertar aqui de uma coisa. Eu tenho uma casa aqui no campo, nesse lugar, esse lugar aqui para você construir, que é um lugar firme. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei. Você pode pensar que não é bom. Por quê? Porque não se encaixa com o que você gosta.
mas eu sei o que você precisa. Você gosta de uma coisa, mas eu sei o que você precisa. Essa casa que você vai construir na areia, você está construindo ela na beirada da areia. Eu estou te dando todos os avisos possíveis e impossíveis para que você não construa essa casa aí. Mas você não quer entender. Porque o seu coração enganoso, ele já decidiu o que você quer fazer. Porém, você está construindo a sua casa na beirada da areia e um dia virá uma tsunami muito grande. E era isso, foi exatamente isso que o Senhor me falava. Vai vir uma tsunami muito grande. Vão vir várias tempestades. Ela vai continuar ali. Ela vai ir só recebendo pancada na estrutura dela, só vai ficando para fora, vai ficando exposta, vai vindo para fora. Mas vai vir uma tsunami, uma específica, vai derrubar essa casa. Ela não vai ficar em pé, ela não vai permanecer em pé para sempre, ela vai cair. Eu poderia te impedir, mas eu não vou te impedir. Eu vou deixar você viver o que você está escolhendo para viver, né? Assim como está escrito lá em, anotei aqui, Mateus 7, né? Do 24, do 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Os ventos bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Era isso aqui que o Senhor estava falando para mim. Eu estava construindo a minha casa na areia, totalmente imprudente, com o que ele mesmo já tinha me alertado, com o que ele já tinha me dito. E eu fui e só vivi, na verdade, a consequência de algo que o Senhor já tinha falado que ia realmente acontecer. Porém, o Senhor esteve comigo durante todo aquele deserto que eu mesma quis entrar. Mas Ele esteve comigo cada dia, cada mês, ano após ano. O Senhor sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim. E não só isso, mas ainda, assim como o povo caminhava no deserto, tantos milagres foram feitos lá, assim o Senhor também realizou muitos milagres na minha vida. Todas as promessas que Ele me fez, mesmo diante daquele deserto, mesmo diante de uma atitude de imprudência minha, de ir aonde Ele já tinha me falado para não ir, de dar um passo que Ele disse que não era para eu dar, ainda assim Ele me fez grandes e lindas promessas, as quais Ele cumpriu todas, não ficou uma para trás. Então, assim, eu ainda glorifico muito a Deus pela misericórdia dEle com a minha vida e com o que Ele me prometeu, né? Prova para mim só que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus que Ele faz promessas e Ele cumpre, Ele sempre cumpre. Nós é que pisamos muito na bola, fazemos muita coisa que não deveríamos fazer, ignoramos tantos avisos, tantos sinais, né? Às vezes está tão diante dos nossos olhos, mas porque a gente, no nosso coração enganoso, já escolheu o nosso destino, a gente vai e vive coisas que a gente fica às vezes esperando acontecer. A gente fica esperando a vida inteira acontecer coisas que Deus nunca nos prometeu. Promessas que Ele nunca fez. O que Ele prometeu, Ele se encarrega de cumprir. Mas o que Ele não prometeu, Ele não vai realmente fazer. Entender propósitos. Ah, meu Deus, por que Deus permitiu? Eu acho que fica muito claro, né? Por que o Senhor permitiu? Ele simplesmente me entregou ao que eu queria fazer, ao que eu queria viver. Porém, todas as promessas dele, ele não deixou de cumprir. E o cuidado dele também nunca deixou de existir. Então, eu sempre vou glorificar muito a Deus por todo o cuidado dele
com a minha vida e com as promessas que ele teve comigo. Depois, né, dessa tsunami, eu não sei se eu tô contando cronologicamente de uma maneira que tá dando para entender, mas assim, eu tô tentando, tá? Por favor, tenham paciência. Depois, né, dessa tsunami tão predita anteriormente, e depois que ela chegou, e depois de passar por um tempo aí de bastante dor e bastante luto, muito intenso, mas que durou pouco tempo, durou uns 20 dias, talvez, por aí, ou menos, mas eu acho que uns 20 dias mesmo, tá? O mês de junho, né, isso que eu tô contando aqui já é o mês de junho. Eu ainda não estava entendendo nada, né, só tinha algumas respostas do Senhor que aquilo ali realmente era o fim, né, que ele não restauraria, que ele não faria nada a respeito daquela situação. E eu ainda só estava sofrendo muito e não entendendo o que ia acontecer. Aí eu tive mais uma outra visão, exatamente neste lugar que é onde eu estou. Aí aqui ao meu lado, né, à minha esquerda, tem uma janela, tá? A janela do meu quarto. E aí eu estava aqui e aí eu tive uma visão. Olhei para o lado de cá. Eu moro num bairro bem afastado do centro da cidade. E existe aqui em Volta Redonda a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. E ela é muito longe daqui. Se eu subir o meu muro aqui, eu olho e eu vejo ela muito longe, né, bem longe. E aí eu peguei, olhei aqui na hora da visão, tava ficando a tardezinha assim. Se eu conseguir editar e colocar isso aqui enquanto que eu tô falando, eu vou colocar. Se não, depois eu vou compartilhar nos stories e vou explicar que era essa visão que eu tive mais ou menos, né? Eu tenho tentado reconstruir as visões que eu tive para vocês entenderem como foi, para eu colocar vocês na cena da visão que eu tive, né? Eu acho legal para vocês terem uma ideia de como que Deus mostra para mim como são essas coisas, né? E eu sempre que eu for falar, eu vou tentar reproduzir para vocês. E aí eu estava sentada aqui, e aí eu olhei aqui pro lado de cá, e aí tem o meu muro, né? A janela aqui ela é de vidro, e aí eu consigo ver o muro. E aí do lado do muro ali, né? Eu vi a CSN, ela tem um negócio muito grandões lá, um alto forno, uns negócios lá muito enorme. E lembre-se que é muito longe aqui da minha casa. E aí eu vi ela aqui do lado. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, primeiro eu fiquei muito assustada porque eu vi ela em um tamanho muito aumentado. Não era assim como se assim, eu estou lá no centro da cidade e eu estou vendo ela grandona assim. Não, não era isso. Eu estava vendo ela num tamanho extremamente aumentado. Acho que se nem se eu estivesse dentro da companhia lá, eu estaria vendo aquelas máquinas, aqueles negócios que eles têm lá, daquele tamanho que eu estava vendo. Eu vi muito grande. Aí eu falei, gente, por que eu tô vendo isso aqui? E aí eu vi e fiquei assustada. E não entendi. Na minha cabeça, assim, na hora, passou pela minha cabeça, assim, será que eu vou me mudar? O senhor está querendo dizer que eu vou morar do lado da CSN? É isso que o senhor está dizendo? Passou um pouquinho esse pensamento na minha cabeça. E aí eu olhei isso. Aí a hora que eu olhei pro lado de cá, né, o lado oposto aqui, eu vi o céu, ele estava muito baixo, mas assim, muito baixo mesmo. Tipo assim, a lua, ela estava assim, gigantesca, muito grande, e as estrelas também estavam muito grandes. A impressão que eu tinha é que ou a Terra tinha subido muito, ficado assim muito perto do céu, ou então o céu tinha descido demais, porque ele estava todo assim, o que eu falei na hora que eu vi, eu falei, gente, o céu está todo mexido, está remexido, porque está diferente, está tudo diferente, está com muito mais estrela, e as estrelas que eu estou vendo, eu sei que não são planetas, eu sei que são estrelas, eu sabia que eram estrelas, elas estavam muito grandes, e a lua também, muito grande. Eu também fiz essa imagem, vou tentar mostrar pra vocês como é que eu vi. Aí a hora que eu vi isso, aí que eu fiquei mais assustada, eu falei, meu pai, o que é isso? O que o senhor está dizendo com essa visão? Eu tô vendo isso por quê?
E aí, imediatamente, além da visão, ele falou comigo. Ele falou assim, Miriam, descansa, confia em mim, eu vou mover. Ele falou assim, Miriam, descansa, confia em mim, sou eu que estou fazendo. E aí, quando ele me mostrava de novo a CSN do lado e, né, e o céu mais baixo, ele falava para mim assim, Miriam, eu vou mover céu e terra, que eu tô te mostrando a CSN aqui perto, por quê? Porque é um lugar longe demais da minha casa. Para eu ver daquilo ali, só uma movimentação muito grande da terra para trazer aquilo ali daquela forma para eu ver. Olha que tremendo. E o céu baixo daquele jeito, é o que o Senhor estava querendo dizer para mim. Miriam, eu vou mexer com a terra. Eu vou mexer com a terra e eu mexo com o céu. Ele falou assim, eu vou fazer isso, Miriam, só para te abençoar, porque eu te amo. E eu estou com você. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Você não está só. Só te digo uma coisa, me obedece e descansa. Descansa que eu vou fazer o impossível para te abençoar. Isso foi junho. Eu não posso precisar exatamente o dia de junho, talvez lá pro dia 15, 16, eu não sei. Não sei se tem como eu saber. Né? Se eu procurar em arquivos de fotos ou alguma coisa assim minha, talvez eu possa me lembrar de quando foi. Pelo menos a semana, né? E aí quando ele me mostrou, eu tive a visão e ele falou isso. Gente, olha, eu senti uma paz e uma força tão grande que eu não consigo explicar para vocês como que foi aquele corte daquela dor, sabe? Você pode imaginar, você sentir um luto, uma tristeza, uma coisa que você não explica, uma coisa que dói a alma. É verdade, é uma coisa que dói, mas é muita coisa mesmo. Não é pouco. É como se você tivesse realmente colado numa folha e que você descolasse aquilo, só que você sentisse na sua pele, na sua alma. Dói de verdade mesmo. E eu sentia isso. E nesse dia que eu tive essa visão, é como se eu tivesse sido absurdamente anestesiada. Como se eu tivesse tido uma anestesia geral. Né? Porque, na verdade, nesse dia, ainda não tinham acontecido coisas que eu ainda não estava, que eu não estava entendendo, que eu nem sabia do que se tratava direito, né? Eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia exatamente. Então essas coisas ainda estavam para acontecer. Então assim, o Senhor, ele me anestesiou naquele momento, na hora exata, né? Porque ele sabe o momento exato que ele vai fazer uma cirurgia, que ele vai operar, que vai precisar, que vai ter um negócio ali. Eu acho que o Senhor sabia que o que vinha ainda, que estava por vir, era algo assim tão pesado para mim, tão pesado, que ele me anestesiou completamente. Então, assim, quando algumas pessoas falam assim, poxa, como que você aguentou, você passou determinada coisa, você viveu isso, você viu isso, você não sei o quê. O Senhor me anestesiou, eu não senti a dor que eu talvez deveria ter sentido. Siga nesse salmo aqui. A questão é isso, é que o Senhor, ele me anestesiou. E ele me anestesiou e conforme foram acontecendo mais coisas, o Senhor, ele foi me tratando, né, da maneira dele, do jeito que ele quis fazer, da forma que ele quis fazer, no tempo que ele quis fazer. Ele foi me mostrando e foi fazendo a cirurgia, né, devagar. E desde esse dia, né, além dessa força, mas engraçado porque assim, eu procurei assim alguns versículos, porque sempre que eu vejo alguma coisa, o Senhor, eu vou para a palavra dele, né, se ele me mostra, se eu não for enquanto eu estou lendo, e quando não é assim, ele me mostra algo e eu vou para a palavra, porque eu falei, o que ele me fala vai andar de acordo com o que eu leio, com a palavra dele, tem que andar de acordo, né? E eu procurava um versículo que pudesse me dar base para essa visão que eu tinha tido, mas assim, é um absurdo, mas eu não me lembrava assim, de um versículo específico, né? Eu realmente não fiz uma ligação com coisas que o Senhor já tinha feito, mas especificamente com mover céu e terra, fazer coisas, eu não achei, simplesmente eu não achei. E aí,
eu não sei se também isso acontece com vocês, quando Deus dá uma palavra, Deus quer falar com você e você vai ministrar uma palavra em algum lugar, você vai falar, às vezes você sabe o tema, você sabe o assunto ali, mas às vezes você não sabe como iniciar, né? Tá, mas por onde que eu começo, Senhor? Como é que vai ser? Você vai orar, ele vai se consagrar, o Senhor ele vai te orientar. Só que tipo, já tem 3 anos que eu vi isso e eu não sabia um texto para eu poder usar e para poder falar, né, sobre isso, para me basear em alguma coisa para eu falar. E olha, eu acho muito absurdo, mas eu acho tão divino, eu acho tão especial. Quando o Senhor falou para mim que era o momento de começar, que era agora, que era o momento que eu estava preparada para fazer, embora eu não me ache preparada, mas às vezes a gente pensa que está preparado para uma coisa e Deus sabe que a gente não está, e às vezes a gente pensa que não está, mas nós estamos, diante de Deus nós estamos. Então, baseado nisso, o Senhor me diz que é o momento, porém eu não sabia como começar. Eu falei, tá bom, Senhor, se é o momento mesmo de começar, eu preciso saber, eu preciso de uma base aqui para eu caminhar, para falar com essas pessoas, né, sobre tudo isso. E eu não tinha tido essa palavra ainda. E aí, olha o que aconteceu. Aí eu fui, sentei aqui, nessa minha cama, e aí tem muita gente que pega assim, Senhor, fala comigo. Aí a pessoa vai lá e abre a Bíblia aqui, né? Aí tá procurando uma resposta, aí vai cair lá no negócio que Deus tá falando que não, né? Então não é pra me fazer. Aí tem gente que pega e faz isso, e às vezes Deus vai falar com a pessoa que tá, vou abrir, é aqui, né? Vai escolher, ou vai lá na caixinha de promessa, fecha o olhinho, vai lá e tira, e aí o Deus tá falando, vai falar com a pessoa. Isso pode acontecer, mas eu não faço esse tipo de coisa, eu não costumo fazer isso, né? Eu vou pegar um livro, estou estudando um livro, ou se Deus, às vezes ele costuma falar comigo, eu vou falar isso com vocês mais pra frente, às vezes ele fala, Miriam, Moisés, eu quero falar com você sobre Moisés, Miriam, Maria, vamos lá, Davi, tá, mas qual parte, o que o senhor tá focando, é isso, e aí eu vou estudar aquilo ali, e ele fala muito, mas muito comigo, mas nessa questão específica que ele não tinha falado, assim, exato, qual texto que ele queria falar comigo sobre essa visão exatamente que eu tive. E aí eu abri a Bíblia, né, desse jeito, e eu abri, mas eu não fiquei folheando muito assim, né, mas eu abri uns salmos, e aí eu passei assim, algumas, folhei um pouquinho assim, e aí eu achei aqui o Salmo 18, mas assim, achei como? É como se estivesse brilhando pra mim, eu piscando, eu falei, gente, mas um salmo? Assim, um salmo, eu falei, olha, eu não sabia que seria um salmo, né? Aí eu, mas por quê? Por que um salmo? Deixa eu entender aqui, por que um salmo? Lembra da visão, o que eu vi, né? A terra, o céu, né? Olha o salmo. Eu já li a Bíblia muitas vezes, eu estou olhando de novo, mas eu não conseguiria escolher exatamente o Salmo 18 para falar isso para vocês. Ele saltou, né, daqui pra mim. E aí, peraí, quase caiu aqui, peraí. Olha só, é o Cântico da Vitória. O título aqui do Salmo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, a qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor os livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É um salmo que Davi fez, né? Ele era muito perseguido por Saul, né? E pelos inimigos dele. Ele sofreu muito, ele sofreu muitas perseguições. E aí ele fez um salmo nessa época, depois que acabou a guerra, o conflito, que ele teve um momento de tranquilidade, ele escreveu esse salmo aqui, né? Aí olha como que ele falou, olha, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, força da minha salvação, o meu alto refúgio. Primeira coisa que ele já começa a falar, já vou chegar no texto aqui, tá? Que vai responder
para mim, a minha visão. Mas ele passou por uma grande luta e teve a vitória. Como é que ele já começa louvando? Ele começa exaltando o nome do Senhor. Só nos 3 primeiros versículos aqui, ele fala já uns 8 adjetivos aqui para o Senhor. Fala que você é a minha força, você é a minha força. No momento que eu estive fraco, o que ele está querendo dizer? No momento que eu estive fraco, o Senhor foi a minha força. O Senhor foi o meu amparo. Né? Mais para frente aqui no versículo 18, ele fala também que o Senhor me serviu de amparo. Falou de volta aqui no versículo 2, né? 18 no 2. O Senhor foi minha fortaleza, o meu libertador, quando me senti preso, né? O Senhor foi o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo. Ele falou meu escudo porque ele precisou da defesa do Senhor. E foi o Senhor que foi o escudo dele, o Senhor que deu a força da minha salvação, o Senhor deu essa força para ele. E no versículo 3 ele fala, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor foi que deu essa vitória para ele. Foi o Senhor que esteve ali presente com ele durante todo aquele tempo. E foi por isso que ele venceu. Então aqui ele está declarando todo o amor dele, né? Engrandecendo o nome do Senhor. Ele já começa com isso. Então assim, o quanto é importante diante das nossas lutas, né? De nossas dores, das nossas tempestades, das dificuldades que nós vivemos, a gente adorar o Senhor. Em qualquer momento, a tempo e fora de tempo, porque eu sei que é difícil, é muito difícil a gente louvar o nome do Senhor, adorar o Senhor no meio da luta, no meio da dor, porque você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade nem de comer, que em geral você vai ter vontade de orar, de agradecer o nome do Senhor. E durante todo o tempo, né, de dor, né, que eu vivi, logo que eu fui assim melhorando, eu botava pregação, eu botava louvor, eu orava, eu falava muito com o Senhor. E eu posso te garantir que foi isso que me sustentou, foi isso que foi me levantando. Além de ouvir e ver coisas que o Senhor me mostrava, eu buscava profundamente a presença dele. E era porque era tudo que eu tinha. Eu não tinha outro lugar para eu recorrer, para eu poder buscar. Era só o Senhor. Né? Se eu tivesse alguns outros portos seguros para poder ir atrás, né? Vou tentar me distrair com isso, com aquilo. Não, eu sabia que nada seria o meu porto seguro se não fosse o Senhor. Não adiantava, vai para academia, vai malhar, vai gastar um pouco aí de sua energia, vai ativar aí os hormônios aí, que eu nem sei qual que é. Comia. Eu não tinha nem força para poder fazer um exercício, muito mal uma caminhada. Então, assim, não adiantava para mim fazer coisas para poder ocupar o meu dia, para gastar energia. Não. Eu não tô criticando quem faça isso, estou falando de mim. Eu precisava do Senhor. Só Ele seria a minha força. Eu não poderia encontrar esse lugar nenhum se não fosse um Senhor. Então, às vezes você, como que você venceu, como que você viveu determinadas coisas e você tá bem? É o Senhor. É o único lugar que eu vou para procurar sustento para minha vida. É o único lugar que eu procuro e que eu encontro. É só lá. Se você for me perguntar qualquer outra coisa, o que você fez? Eu amei a Deus. Eu descobri que eu poderia me relacionar com o Senhor. Eu sei que é ruim porque você pensa assim, poxa, eu precisei passar tanta coisa, né, para poder hoje ter esse relacionamento com Deus. Sim, mas às vezes a gente precisa realmente de viver o que vai fazer a gente buscar e ter esse relacionamento com Deus é a dor. Eu não sei se existe alguma outra coisa mais eficaz para isso sem ser a dor. Né? Tem pessoas que vivem, se entrega mais ao Senhor, que se aprofunda na intimidade com Deus, sem precisar passar momentos de dores,
coisas difíceis. Glória a Deus por isso, mas eu precisei, e muitas pessoas precisam. Elas vão viver esse relacionamento profundo e íntimo com Deus após um momento de dor, e de muita dor. Se não for de uma morte, vai ser de um abandono, vai ser de uma traição. Alguma coisa acontece para que você se volte para o Senhor. E muito sinceramente, sabe, eu falei isso já muitas vezes, se toda dor, se toda luta que eu vivi serviu para me aproximar de Deus, para mim já valeu a pena. Porque eu hoje vivo coisas em Deus que eu nunca viveria, mas sonhei em viver na minha vida. Então para mim já valeu a pena. Se hoje eu tenho mais intimidade, se eu vivo um relacionamento mais próximo com Deus, se eu conheço um pouco mais dele, eu agradeço a Deus aos sofrimentos que eu tive, às decepções que eu vivi, para hoje eu estar próxima do Senhor. Então assim, eu consigo me alegrar nas tribulações que eu vivi. Talvez enquanto eu estava vivendo era só dor, mas conforme eu fui tendo consciência do que Deus estava realizando na minha vida, o Senhor me fortaleceu de uma forma muito grande, mas assim, muito grande mesmo. Eu sinto como se o Senhor tivesse me envolvido com uma bolha de proteção, sabe? Aqui como ele fala que o Senhor foi o meu escudo. Eu senti assim como Davi falando aqui, que o Senhor foi o meu escudo. Foi isso. Ele me envolveu com essa bolha de proteção assim, e foi o meu escudo. O que vinha para poder tentar me derrubar, e eu não coloco uma pessoa, né, para assim, voltar a sua raiva, né, para uma pessoa, um acontecimento que tem a ver com uma pessoa. Não, eu não tenho isso dentro de mim, não. Eu não olho por esse lado. Para mim, assim, o Senhor permitiu todas as coisas e existe um propósito. Agora, se eu for ficar com raiva de uma pessoa porque ela fez algo, porque ela me decepcionou, porque ela não fez do jeito que eu gostaria que tivesse feito, eu não vou sair do lugar nunca. Eu vou ficar parada, vou ficar paralisada, completamente paralisada. E eu jamais vou aceitar isso pro Senhor. Já exaltando, já engrandecendo Ele, falando que Ele é a força, né? A força dele. Ou seja, o momento que eu estava fraco, o Senhor foi a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. No momento que eu estava me sentindo preso, o Senhor foi o meu libertador. O meu escudo, quando eu estava sendo atacado, o Senhor foi o meu escudo. O Senhor me defendeu, me amparou. E aí quando eu fui lendo isso, né, eu ainda vou chegar na parte aqui que tem a ver mais com a minha visão, né, mas logo aqui já de cara, o Senhor, Ele sempre nos oferece algo de acordo com a nossa necessidade. Né? O que você está vivendo? Eu tenho sido atacado, eu estou sendo atacado, alvejado, as pessoas estão me perseguindo. Não, assim, quando você está dando brecha, né? Você está dando mole, né? Vamos falando popularmente, você está dando mole, realmente você vai sofrer muitas coisas porque você está dando brecha, né? Então, assim, não dá pra você dizer, estou sendo perseguido, se você está fazendo alguma coisa que realmente de fato é errar, vai ser mesmo. Vai vir tipo, você já não fazendo, você é perseguido, imagina se você fizer. Então, assim, mas no caso de você não estar fazendo nada e ainda assim você está sendo atacado, o Senhor, Ele vai ser o seu escudo. Você às vezes pensa que você precisa se defender. Nossa, as pessoas precisam saber que eu penso assim, que eu não sou essa pessoa, que eu não falei isso pensando nisso, e que eu não sou dessa forma. Você não precisa se defender. E aí às vezes as pessoas começam a te atacar pelo que elas entenderam, pelo que elas pensam. E aí você às vezes fica querendo se defender, acaba querendo atacar também, porque você está sendo atacado. E eu só vou falar para você, não faça isso, não precisa fazer isso. Eu sou o seu escudo, eu sou a sua defesa, eu sou o seu juiz. Então, assim, se você se volta para a palavra do Senhor, e você vai ouvir Ele falando com você, Ele vai te orientar, Ele vai falar para você, calma, eu estou aqui,
Siga nesse salmo aqui, chama a atenção a intensidade que Davi fala desses acontecimentos, né? Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E aí então a terra se abalou e tremeu, vacilaram-se também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado, mas as suas narinas subiu fumaças e o fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. A hora que eu li essa parte que ele baixou os céus, na hora me veio a visão que eu tinha tido sobre Deus mover o céu, e eu vi o céu muito baixo, né? E ele fala, então se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos, os montes. Ele falou da terra e ele falou do céu. Na verdade, isso não aconteceu exatamente no tempo dele. Na verdade, isso aconteceu lá no Êxodo. Deus moveu o mar, Deus moveu a terra, Deus moveu o céu para abençoar o povo que estava lá no Egito, né? No tempo de Moisés. Lá aconteceu coisas assim, mas no tempo de Davi, na verdade, não. Mas ele estava lembrando do que Deus já tinha feito o povo dele naquele tempo, né? Como se ele dissesse, Deus que fez naquele tempo, hoje ele está fazendo comigo. Ainda que ele estivesse usando assim de uma meio que uma metáfora, talvez, né? Mas ele sentiu assim. E assim, na minha visão, né? Porque Davi aqui ele estava narrando um tempo que ele tinha sofrido, ele sofreu muito, ele foi perseguido, ele viveu muita coisa, ele foi muito perseguido por Saulo. Então ele falou, ele escreveu esse salmo nesse tempo, nessa época. Então assim, existia aquele peso da dor, da luta, enquanto ele escrevia isso daqui. Então assim, e ele foi pensar num acontecimento do passado para falar de algo assim que ele estava vivendo, tipo, vendo Deus que agiu lá, ele faz, ele move, ele faz. Assim como eu estava vendo na minha visão de Deus mover céu, Deus falar de mover céu e de mover terra. Era o que Deus falou, não só falou, como mostrou para mim, né? Como se Deus estivesse hoje falando comigo, assim como ele falou com Davi aqui, né, quando ele escreveu esse salmo, como se Deus estivesse falando para mim. Lá no passado, eu movi, eu já fiz isso, eu já movi céu, eu já movi terra, eu já movi o mar, eu já abri o mar vermelho para o povo passar. Você acha que eu não posso fazer isso de novo? Eu não posso, não só posso como vou fazer. Mas assim, às vezes meu movimento assim, foi realmente mover a terra, ou fazer a terra se mover. Porque assim, teoricamente eu não precisaria que isso acontecesse para que o Senhor pudesse me abençoar. Mas ele fala de milagre, porque mover céu e mover terra é uma coisa que só o Senhor pode fazer. Ele está falando de um movimento que ele pode e que ele vai fazer. Era disso que ele estava falando para mim. O mesmo Deus que fez no passado, a mesma forma que Deus também falou com Davi aqui quando ele escreveu esse salmo, foi a maneira que o Senhor falou comigo também no momento da minha dor, sobre fazer movimentações para abençoar a minha vida, de fazer coisas impossíveis que eu não posso nem sonhar. Se de fato, né, ele já fez, né, eu creio que ele está fazendo, mas eu creio que ele vai fazer muito mais. Mas o Senhor já tem feito movimentos na minha vida que eu não posso dizer se não é outra coisa a não ser milagre. Estar da maneira como eu estou hoje aqui, para mim já é um milagre tremendo. Se dissesse, o Deus que fez lá no tempo do Êxodo, os milagres que ele fez lá, a movimentação que ele fez lá de céu, de mar, de terra, tudo que ele fez naquele tempo, é como se o Deus que fez naquele tempo, ele fez hoje por mim. Ele pode fazer hoje por mim. E assim, é como se ele estivesse comparando, né, o que aconteceu lá com o que ele estava vivendo.
né, ele reafirmando que o Deus que fez lá no Êxodo pode fazer com ele e pode fazer por mim e por você, fazer movimento de céu, movimento de mar, movimento de terra. Quando a gente fala sobre Deus mover céu, mover terra, abrir mar, como ele abriu o mar vermelho para o povo passar, quem pode fazer uma coisa dessa? Só Deus. Só Deus pode abrir o mar, pode mexer com o céu, pode fazer cair coisa do céu, pode fazer a nuvem acompanhar o povo para poder eles não se queimarem. Quem é que pode fazer uma coisa dessa? Se queimarem com o sol, né? E o que ele disse, o que ele falou no momento que ele sentia, no momento de aflição, e a palavra que Deus trouxe para mim no momento também da minha aflição. Porque Deus falou comigo, ele falou, vou mover céu e terra para te abençoar. Assim como ele abençoou o povo lá no deserto, né? Onde muitas vezes eles desobedeceram, adorando a outros deuses, fazendo coisas que entristeceram muito o Senhor. E ainda assim o Senhor fez tanta coisa para abençoar aquele povo, assim como o Senhor já fez comigo muitas vezes e ainda me fez mais promessas que ele ia fazer, que ele faria ainda coisas maiores para poder me abençoar. Então ele pode. O que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. O que cabe a você fazer, você vai ter que fazer mesmo, aí não tem jeito não. Mas o que cabe ao Senhor fazer, ele vai fazer. Eu queria dizer, né, que o Senhor, ele é para nós o que cada um está precisando no momento, né? Se você está precisando da defesa do Senhor, né, ele vai ser o seu advogado, ele vai ser o seu juiz, ele vai ser o seu escudo, ele vai ser a sua força, o seu refúgio, vai ser o seu amparo, vai ser o seu consolo. No Senhor, você encontra tudo o que você precisa. Você pode ter certeza disso. No momento que você está vivendo, você pode pensar que não. Mas se você se render, se você se entregar, você vai perceber que o Senhor, ele pode ser tudo na sua vida. Que qualquer espaço vazio que exista na sua vida, o Senhor, ele é capaz de preencher completamente. Inclusive quando o Senhor, ele me deu essa visão, né, da terra se movendo e do céu se movendo, ele falava comigo também uma coisa: Miriam, eu vou preencher todos os espaços vazios que existem, que você pensa que existe hoje na sua vida, eu vou preencher, eu vou ocupar todos os lugares. E foi isso também que ele fez. Eu ficava pensando, meu Deus, como será isso? Meu Deus, como será aquilo? O Senhor chegou e ele assumiu totalmente, completamente, todos os buracos que ficaram. Falou assim, eu vou ser, eu vou entrar, eu vou preencher tudo que morreu, eu vou curar e eu vou trazer vida. E foi exatamente isso que ele fez. E é isso que ele tem feito todos os dias. Porque todo dia eu encontro cura no Senhor. Todo dia. Porque quem pensa assim, fulano é totalmente curado. Mas não é mesmo. Mas não é. Mas o fulano prega. Não, mas não é não. Não, pode ter certeza, não é. Totalmente, 100% não é. A gente vive um processo. Quando se você fosse 100%, assim, curadão, assim, muito bem, maravilhoso mesmo, eu acho que vai chegar no ponto do se arrebatar. Que aí acho que a terra para você vai estar pouco. Aí assim, melhor até você já ir direto de uma vez, entendeu? Porque todo mundo aqui vai ser muito imperfeito, você vai estar perfeito demais. Aí é bom já vai, né? É bom que já vai. Então assim, por enquanto, assim, não tem como dizer que é uma pessoa totalmente curada, né? A gente vive em processo de cura. A gente vai se aproximando do Senhor, vai se achegando, vai aprofundando nosso relacionamento. E aí o Senhor vai mostrando pra gente as áreas da nossa vida que precisam de cura. Tem muitos processos, muitas coisas que eu já vivi e que eu assim me considero curada, mas às vezes tem coisas que eu vou vendo e falo, não, ainda precisa de remédio, precisa de mais tempo para curar isso aqui não tá 100% ainda não, tá? Outras coisas a gente vai ver, já tá cicatrizado, aqui acabou, isso aqui totalmente cicatrizado, eu vejo a cicatriz, mas já acabou.
Não tem nenhuma ferida. Agora não tem outros machucados que ainda estão sangrando, porque às vezes foram muitos machucados. Não foi uma feridona só, né? Às vezes a feridona grandona, né? Tipo, é uma bomba. Estilhaçou o negócio todo. Tem lugares que ficou com alguns machucadinhos, né? Às vezes a feridona grandona ela já até foi curada. Mas tem alguns outros lugares em que infeccionou, que não curou direito, né? Às vezes a pior de todas pode ter, mas ainda existem outras que não foram. E o Senhor, Ele vai te mostrar isso e Ele vai fazendo. Porque Ele é perfeito e Ele é maravilhoso. É só você se render. Fala, Senhor, cura aí. Né? Tem coisas que eu sou trabalhada, né? Que eu bato de frente com algumas coisas que eu falo, nossa, eu não sabia que eu reagiria a essa situação dessa forma. Tipo assim, como que eu preciso ainda de cura nisso? Eu ainda não venci essa questão. Eu ainda preciso de ser trabalhada, preciso ser cortada. Essa árvore aqui precisa de poda, precisa ainda muita coisa, né? Às vezes as pessoas elogiam, nossa, que força, né? Não só a mim, mas às vezes algumas pessoas, nossa, mas eu admiro tanto fulano, porque fulano é assim, porque não sei o quê. Olha, mas no interior, aquilo que só o Senhor conhece, só Deus é que sabe. Ninguém é perfeito, não. A gente precisa de muita cura, porque a nossa natureza, ela não é boa. Ela não é boa, não. A nossa natureza é má. A gente é inclinado para o pecado, a fazer coisas ruins, a sermos egoístas, a julgarmos as pessoas. A nossa índole ou a nossa natureza é de ser assim. Se a gente não é pelo Senhor. É porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus é que nos convence, né, de que nós estamos errados, sim, que precisamos rever as nossas rotas, as nossas condutas, os nossos comportamentos. E é o Espírito Santo que nos convence e nos mostra disso. Então, assim, o Senhor, ele vai trazer para você o que você precisa. Seja o que? De correção, né? A gente tem muita coisa assim que é consolo, é cura, mas o Senhor também nos corrige, porque o Senhor, Ele corrige o filho que Ele ama. Então o Senhor, Ele tem também correção. Ele também vai quebrar aquele vaso, vai fazer a poda, você vai passar por vários processos. Você quer seguir o Senhor Jesus? Você vai viver muitos processos muito difíceis, muito confrontadores, para você chegar onde Ele te chamou. Um fato interessante sobre esse salmo aqui também é que ele não começa com lamento, apesar dele ter sido escrito, né, depois de um tempo de guerra, de luta, onde ele teve vitória, onde Davi teve vitória, mas ele não começa com lamento, ele começa com ele exaltando o Senhor, ele falando tudo que o Senhor foi para ele naquele momento. Então, assim, hoje em dia, quando eu começo a falar sobre o que Deus fez comigo, né, eu posso falar da luta e da dor, mas a primordial é dizer como Deus foi Deus na minha vida. Como Ele foi fantástico e sobrenatural em tudo que Ele fez e da forma que Ele fez, que só Ele mesmo poderia fazer. Então, assim, diante de tudo que eu vivi, eu vou falar o quê? Deus foi Deus demais. Deus não me desamparou, Deus esteve comigo todo o tempo, Deus falou comigo, Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, sempre esteve presente. Eu vou exaltar a presença do Senhor e o cuidado, a maneira como Ele agiu comigo, sabe? A maneira como eu pude sentir o amor dEle. Se não fosse pela dor, eu não sentiria dessa forma. Eu nunca senti da maneira que eu senti em toda a minha vida. Tudo que eu já vivi com Deus até antes desses dias, né, desses 3 anos pra cá, é algo completamente diferente do que eu vivi, que eu tenho vivido. Não posso nem comparar. Eu não consigo nem comparar. Porque assim, é como se eu conhecesse Ele superficialmente, embora Ele já tivesse realizado tantas coisas na minha vida. É como se eu conhecesse Ele assim, superficialmente, sabe? Porque assim, a vontade que dá quando você vive alguma coisa te
forma pública, né? Uma coisa é você viver alguma coisa difícil na sua vida privada, e outra coisa é você viver uma coisa de uma forma muito pública, que você fica muito mais exposto. Então, assim, é muito mais difícil. E depois de viver tudo isso, o Senhor me restaurar, falar tanta coisa e ainda está fazendo, e eu estar aqui hoje, para mim já é um milagre. Já é um milagre tremendo, porque tantas pessoas vivem tantos processos dolorosos, difíceis na vida, e elas escolhem o pior lado para viver. Em vez de elas se renderem ao Senhor e buscarem a presença do Senhor, elas vão para o lado contrário, aí que elas se afastam mesmo. Então aquela dor, tudo que ela viveu, não serviu para nada, porque não trouxe ela para mais perto do Senhor, entendeu? E assim, o que eu vivi me aproximou do Senhor e me fez descobrir uma fonte inesgotável, que não para de jorrar nunca. E se eu me calo, se eu não compartilho as coisas que o Senhor fez comigo, é como se tivesse muitas pessoas, né? Talvez muitos de vocês que estão aqui não tenham vivido nada tão difícil na vida, né? Tão devastador na vida, a ponto de dizer, nossa, eu preciso encontrar uma saída para essa situação aqui que eu estou vivendo ainda. Talvez você não tenha vivido, e talvez muitos de vocês ainda pode viver algo. Pode não ser o que eu vivi, mas pode ser uma outra história, uma outra situação. E o Senhor, Ele vai ser para você tudo que Ele foi na minha vida, tudo que Ele fez e muito mais. Muito mais. E às vezes você encontra no Senhor toda essa cura, todo esse cuidado, e aí você não compartilha. É como se você encontrasse, né, uma fonte, um poço de água que matasse a sua sede, e você visse várias pessoas no deserto morrendo de sede, sem saber como sair daquela situação, né? Precisando de um pouco de água para seguir a viagem, para continuar a viagem, e você encontrasse um poço e você ficasse quieta. Então, assim, eu me recuso a não compartilhar esse poço que eu achei, esse lugar que eu encontrei. Então, assim, é por isso que eu estou aqui, que é para dividir com vocês tudo que eu vivi, tudo que eu venci no Senhor, para que vocês também possam vencer, para indicar para vocês o caminho que eu encontrei e que trouxe cura para a minha vida e tem trago, né, para essa água que tem matado a minha sede completamente. Então eu estou aqui para falar isso para vocês. Bom, esse Instagram Mulheres de Fé, ele é sim para compartilhar muitas dessas coisas, mas não é só isso. Tem muita coisa que envolve tudo isso. Eu não consigo falar tudo de uma vez, porque é muita coisa. Eu vou compartilhando devagar, né? A próxima ministração eu vou falar um pouco mais, outras visões que eu fui tendo. Eu tive muitas, nem todas eu posso compartilhar, mesmo porque eu não tenho discernimento, eu não sei o que elas querem dizer. Tem coisas que são muito particulares, muito pessoais, e eu não tenho realmente como falar, né? Mas tem coisas que eu sei que elas me foram dadas, foram coisas que eu vivi e que eu sei que é para compartilhar. Eu tenho completa certeza disso. Desde o dia que eu falei para vocês, que eu compartilhei, que eu ia iniciar, né, o Instagram, que eu ia compartilhar coisas, desde aquele dia até hoje, Deus me mostrou muito mais coisa na minha vida. Se eu pensava que eu tinha muita coisa para falar até aquele dia, nossa, as que vieram depois, então eu fiquei chocada. E hoje eu entendo até porque que naquele momento o Senhor não liberou para que eu já começasse, porque Ele queria me fazer viver até chegar esse dia de hoje, né? Então, assim, Deus sabe o tempo de todas as coisas. Ainda existe um vídeo que ele não ficou pronto. Eu tô contando um testemunho, eu acho que muitos de vocês conhecem, mas eu consegui contar um vídeo. E assim, eu quero muito que vocês compartilhem bastante. Eu vou ter que parar de gravar. Eu quero que vocês compartilhem bastante esse vídeo, assim que ele ficar pronto. Eu não sei se vai ser essa semana,
ou na semana que vem. Eu tô gravando esse vídeo aqui no período de carnaval, que é quando eu tô tendo um pouquinho de tempo e que eu tô sozinha para poder gravar. Eu poderia fazer a live, só que vocês todos estão viajando. E aí poucas pessoas iam ver, né? Então, assim, eu preferi gravar. Por enquanto eu vou fazer assim. O dia que eu conseguir fazer live, marcar, aí eu vou fazer, tá? Esse vídeo aqui, eu vou editar. Eu não sei, deve ter ficado muito grande, mas eu acho que já deu pra vocês sentirem. Eu vou pegar o jeito, por favor, tenham paciência, já pedi isso 1000 vezes, mas tenham paciência, eu vou pegar o jeito pra poder fazer isso de um jeito mais sintetizado, tá? Eu vou pegar o jeito, ainda fico um pouco sem jeito de fazer isso aqui. Mas eu peço a vocês que continuem por aqui. Tem muita coisa ainda pra eu falar, né? Tem coisa que eu esqueci, eu anotei muita coisa, só que a minha letra ela é tão ruim, mas ela é tão ruim mesmo, que eu não entendo ela. Então até tem umas coisas que eu anotei aqui que ficou. Da próxima vez que eu gravar o vídeo, porque as crianças já vão voltar e eu já não vou conseguir gravar mais hoje, porque aí vai ser muito de madrugada. De madrugada tô ficando com muito sono, eu tô ficando com a cara muito ruim. Aí assim, tá precisando ser durante o dia mesmo. Eu comecei a gravar de dia, agora já tá de noite, tá? Eu gravei, parei, gravei, parei. Mas assim, eu agradeço muito a vocês, muito a atenção. E peço a vocês que fiquem por aqui. Eu tenho ainda muita coisa para falar, sabe? Até chegar nos dias de hoje, que eu estou recebendo hoje. Porque né, isso que eu estou falando são coisas que eu já recebi já tem um tempo. Mas tem coisas que são do dia de agora, né? E assim que eu terminar de gravar todas essas, eu já vou conseguir falar do dia a dia, né? Conforme for acontecendo na semana, eu já vou poder falar. E aí eu vou gravar essa série toda, eu acho que são 4. E aí eu já vou começar com coisas que são do dia a dia mesmo, né? Então eu peço a vocês, continuem por aqui. Eu ainda tô com bastante medo, eu tô com medo ainda, mas eu vou com medo mesmo assim, né? Eu não sei, né? Eu fico pensando, ai meu Deus, vocês vão achar que eu sou doida, eu falo de um jeito meio esquisito, mas realmente é o meu jeito mesmo. Eu sou assim mesmo, mas Deus fala muito comigo. Deus fala muito comigo. E tudo que o Senhor me falar e Ele permitir que eu compartilhe com vocês, eu vou compartilhar, tá? Então, assim, muito obrigada. Continuem por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês.